Esse é o segundo episódio da Jornada da Renda Passiva com Imóveis. E hoje eu vou te mostrar 3 formas de construir renda passiva, mesmo que você ainda não tenha nenhum imóvel. Eu também vou te mostrar como você pode começar com pouco dinheiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Márcio Algarve e nos últimos anos eu construí uma renda passiva com imóveis de mais de R$30 mil por mês. Na segunda-feira, nós tivemos o nosso primeiro encontro e lá eu compartilhei um tipo de leilão que é altamente lucrativo, chegando a conseguir comprar com descontos de até 50% do valor de mercado e que ainda possibilita que você dê uma entrada de apenas 5%. Eu também te mostrei na prática uma estratégia para faturar o dobro de uma locação tradicional. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você pare esse vídeo agora e assista o primeiro episódio, pois eu construí dentro de uma sequência como uma série do Netflix. Vai fazer mais sentido para você se você assistir na ordem. Para você que viu o primeiro episódio, vamos seguir em frente. Quero reforçar que ao longo dessa semana você vai descobrir uma grande oportunidade que ninguém no mercado imobiliário está falando. Uma oportunidade de multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido do que você imagina. Você vai aprender um método de aliar duas estratégias poderosas. Você vai aprender como é possível gerar renda passiva com imóveis, faturando o dobro do aluguel convencional. E se você ainda não tem imóveis, você quer aumentar seu patrimônio, eu também vou te ensinar como comprar imóveis por até metade do valor de mercado, mesmo com pouco capital. Isso aconteceu comigo em pouco tempo, e o método é tão eficaz e replicável, e é por isso que eu quero que você veja o resultado de alguns dos mentorados meus. Eu fui a única pessoa que deu lance no apartamento, então a gente praticamente nem teve disputa, na verdade, né? Matamos no preço da segunda praça, acabou sendo arrematado, então foi super especial. Como era um imóvel da Caixa, a gente conseguiu fazer também o financiamento dessa arrematação, né? Então, no fim, o próprio aluguel vai ajudar a gente a pagar as parcelas do financiamento, então acho que foi um super investimento. Esse eu acho que foi até mais legal que o primeiro, né? Desconto de 45%, próximo de 50% aqui, e também abre a possibilidade, né? Como é um flash de pôr no pool, de também conseguir trabalhar aí. E como na época a única pessoa que fez o lance, também era o imóvel da Caixa, né? Acho que a gente conseguiu fazer um financiamento de estratégia. O FGTS estava travado também até agora. Demos entrada nesse imóvel, a gente paga uma parcela que é 2.300, 2.400 por mês. E aí, no pior dos casos, colocando o apartamento no pool, né, para render ele junto com a administração, a gente tem ali um retorno de 1.200 líquido, né? O pool deve girar em torno de 3.500, 3.600, 1.200 líquido por mês, ou seja, o próprio apartamento está se pagando, e como a gente comprou com desconto, tem quase que duas vezes a valorização, né? O rendimento mensal que é maior do que o gasto, que é a parcela no caso, e ainda a valorização desses 45% que a gente arrematou com diferença. Então, foi um super investimento. E no pior dos casos, né? Se a gente quiser, eventualmente, depois trabalhar isso em Booking, Airbnb, pode ser até mais, né? A gente pode ter um retorno bem superior a isso também. A diária acho que gira em torno de 250, 300, algo em torno disso. Tá bom, oscila bastante também, né? Agora, com a época de Fórmula 1, tá muito maior, então eu acho que daria para tirar bem mais, mas também como eu não estou no Brasil atualmente, nós arrematamos de Firenze, na Itália. Um dos objetivos que eu tenho aqui é fazer com que você também tenha resultados assim. Quero muito que o seu depoimento seja o próximo. E é bom imaginar uma renda extra de 2, 5, 10, 20, 30 mil reais, não é? Isso te daria mais estabilidade, certo? Pode até começar como um plano B e depois se tornar um plano A, como aconteceu comigo. Pense em como esse dinheiro mensal pode te ajudar. Seja para trocar de carro, para pagar a escola melhor para seus filhos, um plano de saúde mais completo, seja para reinvestir esse capital e ver a mágica dos juros compostos acontecer, uma verdadeira bola de neve. Bom, mas não adianta a gente ficar só imaginando. É preciso colocar em prática. Movimento gera faturamento. Então bora falar sobre as 3 formas de construir renda passiva, mesmo se você ainda não tem nenhum imóvel e tenha pouco capital. Eu sei que isso é bastante contraintuitivo, mas você escutou certo. Eu vou te explicar as 3 formas diferentes de fazer isso. Fica comigo até o final, que isso vai servir para você que tem capital para investir, vai servir para você também que já tem diversos imóveis e vai servir para você que ainda não tem imóvel e pouco capital. Primeira forma, presta atenção nessas fotos e vídeos que estão aparecendo aí para você. É um condomínio de containers que eu fiz em São Paulo. E esse condomínio é hoje uma das galinhas dos ovos de ouro da minha renda passiva.
Essa construção foi feita com 4 containers que se transformaram em 8 estúdios. E foi feito muito rapidamente, pois a estrutura dos containers já é a base para a construção dos estúdios. É possível fazer uma construção dessa com containers em cerca de 45 dias. Esse tipo de construção é mais barato e mais rápido. Um baixo investimento que gera um retorno muito acima da média do mercado. Hoje em dia, você encontra um container que comporta 2 estúdios por cerca de R$60 mil. Agora vem a grande sacada. Um dos grandes custos da construção de um imóvel é o custo do terreno. E como você pode fazer para não ter esse custo? Você pode alugar o terreno e construir os containers. Aí você pode estar se perguntando, mas e quando eu tiver que sair do terreno? Bom, aí você pode levar a casa, afinal é um container. Uma vez que você não vai precisar comprar o terreno, o seu custo passa a ser apenas da fabricação da casa. Portanto, o retorno sobre o capital investido será muito maior. Ainda mais se você alugar o terreno do jeito certo. Quando eu comecei, cada estúdio era alugado por R$2 mil, então eu faturava R$16 mil. Eu estava muito satisfeito com o resultado, mas ainda assim não deixei de enxergar uma grande oportunidade. Eu sabia que na região onde estava meu condomínio existia uma procura muito grande por locações curtas. Alguns chamam de short stay, locação por temporada, é tudo a mesma coisa. Essas locações são feitas através de plataformas como Airbnb, que eu comentei na primeira aula. Fato é que surgiu então a oportunidade de eu colocar a ideia em prática. Um dos meus 8 inquilinos saiu e eu resolvi anunciar aquele estúdio no Airbnb. Simplesmente o faturamento dobrou. R$4 mil naquele pequeno espaço. Bom, não precisa ser evidente para adivinhar o que aconteceu, né? À medida que os contratos de locação foram vencendo, eu fui anunciando todos os outros estúdios para locações mais curtas. Ok, Márcio, eu entendi, mas nesse exemplo, por mais que eu não tenha o imóvel, eu teria que fabricar ou construir os estúdios para começar a ter renda passiva. Sim, mas você pode começar aos poucos, fazer parcelamentos, parcerias e começar a receber sua renda passiva em pouco tempo. Ah, e você deve estar se perguntando, mas Márcio, você falou que é uma construção rápida. Como que isso funciona? Na verdade, esse é um tipo de construção chamado off-site, ou seja, fora de um canteiro de obras. Com isso, a construção é muito mais controlada, num ambiente propício com profissionais especializados, o que garante um custo assertivo e um prazo também assertivo. A segunda forma de gerar renda passiva que eu vou te apresentar serve para você que não tem capital para investir em imóveis nesse momento. Ou mesmo que você tenha, há uma grande oportunidade em jogo. Então, a segunda forma é através de gestão dos imóveis de terceiros no Airbnb e plataformas similares. O Airbnb criou a figura do co-anfitrião e surgiu inclusive uma nova profissão. Mas aí você está se perguntando, o que é co-anfitrião? Bom, ele é o responsável pela gestão do imóvel no Airbnb e também em outras plataformas. É como se fosse a imobiliária dos aluguéis de curta duração. Então, mesmo que você não tenha imóveis e nem capital para começar, se tornar um co-anfitrião pode ser uma ótima alternativa para você. Mas Márcio, isso é um trabalho, não é uma renda passiva. Eu concordo, mas a verdade é que se você tem poucos recursos, vai precisar de um esforço maior no começo. Eu mesmo, ao longo da minha jornada, me tornei co-anfitrião de vários imóveis. Na verdade, hoje eu tenho uma empresa de administração de imóveis que presta esse serviço. Isso se tornou um dos meus negócios. E sabe qual a sacada aqui? Ao se tornar co-anfitrião, você adquire experiência e muita informação. Que tipo de imóvel aluga bem e aluga rápido, o que os hóspedes e inquilinos gostam, o que eles não gostam, qual o faturamento do imóvel, da região, da cidade, enfim, uma série de informações. E adivinha só, quando você acumular algum capital, você pode comprar um imóvel no lugar que você já tem um histórico de faturamento. Você consegue entender por que eu tenho uma empresa que administra imóveis no Airbnb e outra que compra imóveis com desconto, inclusive nos leilões? Se tornar co-anfitrião é uma espécie de test drive com risco zero e ainda recebe por isso. E além de tudo, posso dizer uma coisa por experiência própria. Uma vez que você automatiza alguns processos, é possível administrar de 4 a 8 unidades como algo paralelo, mantendo o seu trabalho atual. E dá só uma olhada nessa reportagem que mostra que o dono de um imóvel anunciou seu apartamento no Airbnb em 2019 e hoje administra mais de 100 propriedades de terceiros. Isso é bastante comum. Por ser um mercado novo e a atividade de co-anfitrião ser recente, a verdade é que faltam empresas e profissionais aptos a prestar esse tipo de serviço. Vê esse outro print aqui, por exemplo. É o faturamento de um flat que nós gerenciamos para o proprietário e que recebemos por isso. E a terceira forma é a sublocação, de uma maneira bem simples. Você aluga um imóvel por exemplo, R$ 2.400 e disponibiliza no Airbnb, atingindo um faturamento de mais de R$ 6 mil, como nessas imagens que você está vendo aí, o contrato e o faturamento com as locações. Você pode estar pensando, não pode ser tão fácil assim. Veja, o conceito é bastante simples e acho que você entendeu. O que vai fazer você ganhar dinheiro com esse método e com os demais também é como selecionar o imóvel certo e como selecionar e abordar também o proprietário desse imóvel.
O fato é que existem milhares de proprietários que não sabem extrair o melhor dos seus imóveis. Muitos só querem e se contentam com o baixo aluguel mensal. Se você se propuser a ser um parceiro desse proprietário, garantindo o pagamento do aluguel mensal, já terá grandes possibilidades de encontrar propriedades que vão colocar bastante dinheiro no seu bolso. Você já percebeu que eu gosto de mostrar na prática como funciona, certo? E tem esse outro caso aqui. No mês de estreia do apartamento, alugado por R$3.000, até a metade do mês, ele já tinha faturado R$3.261 e tem uma receita programada de mais R$3.642, ou seja, quase R$7.000 no mês. Se você quer mudar de vida e fazer o dinheiro trabalhar para você, tem que começar hoje a investir em imóveis. Seja prestando serviço para construir renda, para investir e conseguir comprar o seu primeiro imóvel, ou multiplicar o seu patrimônio caso já seja investidor. Então você já viu que existe uma grande oportunidade em aprender o caminho para adquirir e rentabilizar imóveis. Você vai fazer o dinheiro trabalhar para você e a hora de construir sua renda é agora. Na primeira aula, nós vimos como comprar imóveis em leilão, que é uma das formas que eu utilizo para gerar renda passiva com altos retornos. Vimos também como é possível dobrar o valor de uma locação tradicional usando as ferramentas certas. Na aula de hoje, nós vimos 3 formas de começar a ter renda passiva com imóveis, mesmo que você ainda não tenha um imóvel. Ao longo dessas aulas, eu pude mostrar um pouco da minha metodologia para gerar renda passiva. Um método que eu levei anos para masterizar, mas que agora eu consigo replicar para os meus mentorados. Eu nomeei esse método de ATR, pois ele é baseado em 3 pilares: aquisição, transformação e renda. No pilar da aquisição, partimos de alguns princípios básicos. Primeiro é que investir em imóveis significa construir um patrimônio de forma bastante segura e sólida. Quem nunca ouviu aquela máxima de que quem compra a terra não erra? Mas você precisa investir do jeito certo, e o leilão é uma das melhores formas de se fazer isso, apesar de não ser a única. Comprar do jeito certo nos garante grandes descontos, e isso dá uma margem de segurança muito grande. É a aplicação prática de um ensinamento de um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett. Ele diz: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Em resumo, no pilar aquisição, o objetivo é garantir que vamos ganhar dinheiro na compra. Com isso, o retorno que a gente vai ter com os aluguéis já será percentualmente mais alto do que a média do mercado. No pilar transformação, a ideia é tornar o seu imóvel objeto de desejo e disputa dos potenciais interessados. Eu me lembro que na época em que eu comecei com os containers, havia fila de espera dos inquilinos. Isso porque eu estava oferecendo o produto certo para o público certo. Eu costumava mandar alguns materiais para os interessados, como esse vídeo que você vai ver no exemplo aí. Nesse pilar, a lógica é adequar o seu produto, o seu imóvel, para o seu público. E isso não precisa ser caro. Mesmo em espaços pequenos, algumas alterações de layouts, cores, iluminação podem fazer toda a diferença. E mais uma coisa, já ouviu aquela expressão enfeitar o pavão? Não basta ter o melhor produto do mundo se você não souber como mostrar e como comunicar isso. O vídeo que eu te mostrei é um bom exemplo disso. Boas fotos, clareza na descrição, são coisas simples e que fazem toda a diferença. Agora vamos falar do terceiro pilar: a renda. Aqui, o nosso objetivo é ter uma renda acima da média do mercado. E a nossa principal estratégia é a utilização de plataformas como Booking e Airbnb para locações curtas, com a possibilidade de faturar o dobro ou mais do que as locações tradicionais. Mas para ter sucesso nessas plataformas é preciso conhecer as estratégias que farão o seu imóvel ser mais desejado e mantê-lo alugado. Para desenvolver o método ATR, eu não só estudei a fundo, como eu também coloquei em prática as locações nos meus imóveis e nos imóveis dos meus clientes. Para aumentar a renda das propriedades, eu trabalho alguns pilares como aumento da taxa de ocupação dos imóveis, aumento dos valores dos aluguéis, como ter inadimplência zero e como administrar a distância. Eu mesmo moro a mais de 100 km dos imóveis que administro. Resumindo, o que eu te mostrei hoje faz parte do meu método ATR. A gente viu construção com container, sublocação e administração de imóveis de terceiros. Antes de encerrar a aula de hoje, eu quero contar uma história escrita por um filósofo chamado Platão, que é muito conhecido. É o mito da caverna. No mito, Platão descreve um grupo de pessoas que vivem acorrentadas no fundo de uma caverna, de costas para a entrada. Eles passam a vida toda olhando para as sombras projetadas na parede da caverna por objetos que estão atrás deles, iluminados por uma fogueira. Como só conhecem as sombras, acreditam que elas são a realidade. Um dia, um prisioneiro é libertado e, ao sair da caverna, percebe que o mundo fora dela é muito mais rico e verdadeiro do que as sombras.
Ele vê o sol, que representa a fonte de todo conhecimento e verdade. Quando ele volta para a caverna para contar para os outros prisioneiros o que ele descobriu, eles não acreditam nele e resistem à ideia de o que eles veem são apenas sombras da realidade. Nessa história, as sombras representam o conhecimento superficial, baseado nas aparências, enquanto a luz do sol e o mundo externo representam o conhecimento verdadeiro e o acesso às ideias puras. Trazendo para a nossa realidade, eu mesmo, por muito tempo, desconhecia ou desacreditava das inúmeras possibilidades de ter renda passiva que me permitisse sair da vida que eu levava até então. No começo, a minha crença era de que seria necessário trabalhar no emprego fixo e estável por toda a minha carreira profissional, sempre buscando subir dentro da escalada de cargos dentro do mundo corporativo. Isso tudo para no final da vida poder me aposentar com tranquilidade, usufruindo do capital acumulado durante as décadas. Aquela era a minha caverna. Felizmente, eu fui curioso e inquieto o suficiente para sair da caverna e ver inúmeras outras possibilidades que existiam. Na primeira aula, eu contei com detalhes como isso aconteceu. O fato é que hoje eu também quero que você enxergue as oportunidades que a maioria ainda não vê. É por isso que nós vimos até aqui algumas possibilidades fora da caixa e que são, ao mesmo tempo, lucrativas e seguras. Nós vimos como é possível comprar imóveis por até metade do valor de mercado, mesmo com pouco capital. Vimos também como é possível aumentar os ganhos com as locações, faturando o dobro de um aluguel comum em plataformas como o Airbnb. Dividi com vocês 3 estratégias de renda com imóveis, mesmo sem ter imóveis ainda: o condomínio de containers, a profissão de coanfitrião e a possibilidade de sublocação. E ainda não acabou. Na próxima aula, vamos falar sobre o mapa, o passo a passo para a construção da sua renda passiva. Então clica no sininho que está aparecendo aqui para ativar o lembrete da próxima aula, que vai ser liberado em breve. Eu te vejo lá na próxima aula. Um grande abraço.